capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor, na primeira parte do culto, e que o Senhor nos dê graça para que nós entendamos o que Ele quer tratar conosco nesta noite. Amém, irmãos? Toda a igreja está com a Bíblia aberta em Mateus capítulo 4, verso 18 ao 22. Assim está escrito: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, essa passagem aqui, ela relata a vocação de 4 discípulos. Jesus Cristo, ele havia se mudado ali para a Galileia, né? Morando em Cafarnaum, que ficava próximo à beira-mar. Então, num certo dia, ele, caminhando por ali, viu dois irmãos pescadores que estavam ocupados na sua profissão, e ali os chamou para segui-los. Eles atenderam imediatamente o chamado do Senhor Jesus e foram. Logo em seguida, Jesus ele viu outros dois pescadores. Estes estavam na companhia de seu pai. E na ocasião, eles estavam consertando as redes porque elas estavam precisando de reparo. E uma vez, ouvindo o chamado, eles deixaram tudo, inclusive seu pai, e seguiram Jesus Cristo. Chamado para ser um discípulo. O que é um discípulo, irmãos? Do latim, discípulos, e do grego, matetes, significa aluno ou aprendiz que estuda com o mestre. O que é um discipulado? Do latim, discipulato, significa o processo de ensino-aprendizagem do discípulo. Eu pergunto à amada igreja: você está matriculado no discipulado de Jesus? Você tem se deixado aprender e ser ensinado pelo mestre? Esse processo, meus irmãos, de poder estar no discipulado de Jesus, nem sempre é fácil. Especialmente quando nós passamos por uma mudança radical na nossa vida. Principalmente quando precisamos parar e sentar para aprender. Vejamos o exemplo de Moisés. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 7, a partir do verso 22 ao verso 30. Esse homem passou por esse processo até ele ser um discípulo de Jesus, aquele que pudesse aprender da parte de Deus aquilo que ele precisava fazer. Veja só,
Esse texto está em Atos 17, que consiste na defesa de Estevão. E Estevão estava discorrendo sobre os seus argumentos, e no verso 22 ele vai falar sobre Moisés. Veja o que ele diz: e Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Eles, porém, não compreenderam. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Decorridos mais 40 anos, Então Moisés estava aí por volta de 80 anos. Apareceu-lhe no deserto, no monte Sinai, um anjo, por entre as chamas de uma sarça que ardia. Agora, vá para Êxodo, capítulo número 4. Veja só o tratar de Deus na vida deste homem. No capítulo 4, verso 10. Você se recorda que Estevão disse que Moisés era um homem poderoso em palavras e ele era douto na ciência do Egito? Escute bem o que Moisés, com 80 anos, agora vai dizer. Êxodo capítulo 4, a partir do verso 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Meus amados, Moisés teve que ir para a escola de Jesus, lá no deserto. Um homem que era poderoso em palavras e douto na ciência egípcia, como bem descreve Estevão na sua defesa, agora é um homem pesado de língua, que mal sabe falar e que está completamente vazio de si mesmo e diante de Deus. Estar no discipulado de Jesus é diferente. Mas voltemos para Mateus, no capítulo 4, a partir do verso 18 ao 22. Olhando para aqui, irmãos, Jesus olha ou volta o seu olhar para a família. Observe que é na família que tudo começa. É o pontapé inicial. É onde os primeiros cuidados precisam acontecer. E Jesus, ele reforça, quando ele vai chamar os seus discípulos, exatamente ao seio familiar. E ele começa chamando 2 irmãos. E eu lhe faço uma pergunta: como está o seu relacionamento com o seu irmão? Seja o seu irmão a nível de parentela, ou o seu irmão aqui da igreja. Que pendências
você tem com Ele? O que é que precisa ser resolvido? Afinal de contas, na caminhada, nós precisamos não deixar que pendências atrapalhem a nossa vida. Pedro e André andavam juntos, irmãos. E Jesus, olhando para essa comunhão, para essa unidade, os chama simultaneamente. Não deixe que pendências atrapalhem a sua caminhada. A vida é muito breve, irmãos. Nunca saberemos se teremos a mesma oportunidade de tratar os nossos relacionamentos amanhã. Ela é passageira. Depois, Jesus chama os filhos de Zebedeu. Eu achei interessante o destaque aqui que Mateus dá ao pai de Tiago e de João. E eu quero dizer para você, meu amado irmão, minha amada irmã, que é pai e que é mãe, Jesus vê e sabe muito bem o quanto você investe nos seus filhos para o reino de Deus. Eu quero dizer que a hora dos seus filhos chegará. Porque o tempo é de Deus. E uma coisa é certa, não pare de investir neles. Ainda que você não esteja vendo resultados imediatos, mas continue investindo neles. Zebedeu, com seus 2 filhos, Tiago, estava ali à beira-mar. Ocasionalmente, quem imaginaria que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus Cristo de Nazaré, passaria por ali e chamaria 2 pescadores, 2 simples pescadores, 2 rapazotes que estavam ali na companhia do seu pai, mas chegou o dia deles. Pai e mãe, como é maravilhoso confiar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Ah, Fábio, você não sabe como meu filho está. Ele está muito longe de Deus. Mas não há abismo tão profundo, tão escuro, tão longínquo, que a boa mão de Deus não possa alcançar. A voz dele rompe todas as cadeias, rompe todos os grilhões, todas as resistências. Não há muralha tão robusta, tão alta, tão larga que possa sustentar quando Deus resolve agir. O seu filho, a sua filha pertence a Deus. Esse é nosso Deus. Eles estão consagrados ao Senhor. Quem sabe você possa estar olhando para eles agora, mas Fábio, eles esfriaram na fé. Continue investindo neles. Invista em oração. Invista em conselho. Invista em testemunho. E você irá experimentar o que Zebedeu experimentou. Que maravilha. É uma alegria muito indizível saber que o Senhor chamou os nossos filhos. Jesus viu Pedro e André enquanto eles estavam exercendo a sua profissão. E Jesus chama esses 2 homens para uma mudança radical em suas vidas. Como é interessante o chamado de Deus. Quando Ele nos chama, Ele realmente rompe com os nossos paradigmas. Ele rompe com a nossa maneira de enxergar a vida, com a maneira como a gente conduz a nossa vida. Porque os propósitos e os planos dele são muito maiores do que os nossos. Qual é o seu chamado para hoje? Você já parou para pensar nisso? O que Deus tem lhe chamado?
Que testemunho você dá a respeito de Jesus na igreja e fora da igreja? Afinal de contas, nós testemunhamos o Senhor em tudo que nós fazemos. Não se restringe e não se limita à igreja. É no nosso trabalho, é na universidade, é quando tratamos com as outras pessoas, tratamos com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Nesses lugares você tem glorificado a Jesus? Você precisa responder isso para Deus, não para mim e nem para os pastores desta igreja. A sua razão de viver e de existir é glorificar a Deus. Ele te chamou para a glória do nome dEle. E em tudo que você for fazer, você será feliz quando o glorificá-lo. E enquanto isso não acontecer, o vazio estará alojado no seu coração. Porque o Senhor te constituiu e te chamou desde o ventre da sua mãe para glorificar o nome dEle, para que você exaltasse o nome dEle com a sua vida, seja no trabalho, seja na igreja, seja no ministério, aonde você estiver. Você é um livro de testemunho aberto. Mas hoje, nesta noite simples de outubro, que Deus separou para mim e para você, Jesus pode te chamar para mudar o curso da sua vida. Eu não sei se nesses anos todos da sua vida como cristão, você tem esperado por isso. E sei que não sou digno diante de Deus para falar estas coisas. Mas aprove a Deus que hoje fosse tratado sobre isso. O dia de hoje pode ficar marcado para a sua vida, para o resto da sua existência. Porque você pode se tornar um pescador de homens. Você pode se tornar um pescador de homens, não por você, não porque você é tão habilidoso, tão inteligente, ou possui posses, ou porque tem diplomas ou anéis, mas porque um dia você se colocou na mão de Jesus. Porque somente Ele pode lhe fazer um pescador de homens. E se Ele separou isso para você, você só será feliz quando você cumprir esse propósito. Ele pode usar o seminário, Ele pode usar a EBD. Certamente Ele tem feito, glória seja dada ao seu nome, mas Ele poderá usar o seu trabalho, os seus relacionamentos, até as circunstâncias da vida, Ele poderá usar para moldar você, para tratar o seu caráter, para mudar a sua forma de pensar, para que você possa ver, não da forma humana, mas na forma de Deus. Ele usará diversas ferramentas para isso. Mas a questão é, você está matriculado no discipulado de Jesus? Ou você quer continuar tocando o curso da sua vida?
você mesmo escrevendo o curso da sua história. Jesus, obrigado. Ele tem uma voz inconfundível. E eu tenho certeza que quando você ouvir a voz dele, você deixará coisas para trás. Imediatamente. Como André, como Pedro, como Tiago deixaram. Mas deixa eu lhe dar um alerta. Permita-me lhe chamar a atenção para algo. Quando você estiver sendo usado por Jesus, eu não sei como será amanhã ou o ano que vem na tua vida, mas eu quero lhe alertar. Quando você estiver sendo usado por Jesus e Jesus fazendo a sua obra através da sua vida, não esqueça, não somos insubstituíveis. Não somos insubstituíveis. E jamais faremos a obra de Deus sozinhos. Precisamos um dos outros. Precisamos estar em unidade. Porque Jesus também vê e chama outras pessoas que deixam coisas para trás, mudam o curso da sua vida e também deixam seus pais, sua mãe e tudo para trás. O que foi que fez Pedro, André, Tiago e João tomarem uma decisão tão radical? Que voz é essa? Tão irresistível. Quem é esse que chama? O nome dele é Jesus. Ele é o autor da vida. Ele é o Senhor que te formou desde o ventre da sua mãe. Ele que te guardou, que velou por você até você chegasse nesse dia. Aqui, você pode até dizer, é argumentação de pregador. Afinal de contas, na oratória dizemos o que queremos para comover o público. Mas eu posso falar a meu respeito. Eu sei que foi Ele que me trouxe até aqui. E eu creio que foi Ele que trouxe você até aqui. Para que você ouvisse isso. Para que você soubesse que mesmo em meio às suas limitações, mesmo em meio até às suas fragilidades, dos erros que você tem cometido, e até dos pecados que tem muitas vezes lançado você ao chão, saiba que Ele te conhece. E ainda assim, Ele te chama. Você já descobriu o propósito central para a sua vida? Você sabe qual é o propósito central da sua vida? Você já descobriu isso? E esse propósito passa por servir a Jesus e a glorificá-lo? Passa. Voltemos a atenção um pouco para Tiago e para João. Interessante é que Tiago, João e Zebedeu, eles estavam realizando uma tarefa. Você reparou aqui no capítulo 4, no verso 21?
que eles estavam fazendo? Eles estavam consertando as redes. Isso me chamou a atenção. Quando alguém conserta as redes, é porque elas estão danificadas, né? Elas estão desgastadas, elas estão precisando de um reparo. Nesse feriado, eu tive a rica oportunidade de ver isso em loco. E eu disse: Senhor, como Tu és maravilhoso. O grupo de casais da gente foi até Cubati, né? E lá acabou que fomos para uma pescaria. Eu não pesquei nada, absolutamente nada, porque disso eu não tenho habilidade nenhuma. Mas o diácono Neto pescou. Foi o pastor aqui, viu, Neto, que disse. E eu tive a oportunidade de observar uma rede desgastada e uma rede nova. E eu disse: mas Senhor, como o Senhor é diferente, como o Senhor é especial, eu jamais imaginaria estar aqui para contemplar isso. A bem da verdade, irmãos, eu confesso que eu até pensei em declinar de hoje estar aqui pregando, porque os irmãos sabem que os ventos da vida assolam a gente e a palmeira balança. Ela não cai, mas ela balança. E pela graça de Deus estivemos lá, né? Foi ótimo. O grupo de casais estavam lá, foi uma bênção. E o Senhor me desconectou de tudo. E quando eu contemplei, é como o Senhor disse: olha, você vai ter que subir ali e vai ter que contar essa história. E eu perguntei lá ao dono da rede quanto era uma rede, né? Pronta. E ele me falou que era uma coisa barata, né? Relativamente barata, R$250, né? Uma rede pronta, em torno disso. E eu pensei aqui na vida de Zebedeu, de Tiago e de João. Eu digo: Senhor, eles não estavam com condições de comprar uma rede nova. Eu acredito que eles estavam passando por uma dificuldade tão tremenda naquele momento, que eles não tinham condições de comprar uma rede nova. Eu acredito até que eles jamais esperariam que o Rei da Glória passasse por ali e os chamasse num momento tão difícil da vida deles. Eu acredito piamente, irmãos, que não seria isso que eles esperavam. Eles possivelmente esperariam que a rotina ou a mesmice do cotidiano se repetisse. Mas Jesus é maravilhoso, irmãos. Ele nos surpreende, Ele vem muitas vezes quando a gente menos espera. E eu lhe pergunto: que fase da vida você tem passado hoje, agora? Que desgaste você tem experimentado? É no trabalho? É no ministério? É no espiritual? É no emocional? Você não tem vivido coisas novas? Que conserto você está precisando hoje? Mas o que me marca, irmãos, em meio a essas perguntas que eu faço aos amados, que voltando para Tiago e João, eu vejo que quando Jesus chamou esses dois homens, tudo ficou para trás. Tudo.
tudo ficou para trás. Os desgastes, as frustrações, e a mesmice sucumbiu ao som da voz daquele que chama para a mais importante obra que pode ser feita. Há um chamado para ser um discípulo e ir e pregar o Evangelho. Quem sabe você não esperaria que essa fosse a palavra desta noite. Mas Jesus ainda hoje chama para que você abrace com amor a pregação do Evangelho. Não apenas com as suas palavras, mas com sua vida. Mas há também um chamado para a reconciliação com Deus, através de Jesus Cristo. E nesta noite, novamente, nós fazemos esse convite. Você que está aqui no templo e você que está em casa, há um chamado para você se reconciliar com Jesus. Porque somente a vida nele, a razão de ser e de existir de cada um de nós está em Cristo. Eu queria que a igreja ficasse de pé. Eu não sei se você tem chamado pastoral ou chamado missionário. Não sei. O Senhor sabe. Quem sabe, nem a pessoa da sua mãe nem do seu pai sabe disso. Ou você está se prendendo, eu não sei. Eu francamente não sei. Eu tenho 2 filhos. E o tempo todo nós estimulamos para que eles ouçam a voz de Deus nas suas vidas. Mas eu quero que você que ouviu esta palavra nesta noite e que Deus de alguma medida tratou com você a respeito do seu chamado, curve sua cabeça diante de Deus e comece a orar. Comece a colocar diante de Deus essa vocação. Porque Ele pode abrir as portas. Enquanto nós oramos por você, amado irmão e amada irmã, sobre isso, caso você, irmão, o amado visitante, que deseja se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo, venha aqui à frente. Em nome de Jesus. Tudo entregarei, sim, por ti, Jesus, bendito. Tudo deixarei, tudo a ti, Jesus, entrego, tudo deixarei, resoluto, mas submisso, sempre a ti eu seguirei, tudo entregarei. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo entregarei. Aleluia. Glória a Deus. A igreja em oração. Sim, por ti,
Jesus amado, Jesus querido, nós louvamos o Teu nome, Pai. Te agradecemos, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Deus amado, Deus querido, na pessoa bendita de Jesus, eu quero interceder por cada irmão e por cada irmã, Senhor, que se colocou na Tua presença aqui. Em nome de Jesus, Senhor, Tu tens um chamado para eles, Pai. Que eles, Senhor amado, não se confundam, Senhor. Antes, pelo contrário, se disponham e sigam essa voz maravilhosa de Jesus Cristo para realizar a obra mais importante que existe na face da terra. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, Pai amado, Pai querido, por esta jovem que chegou aqui, Senhor. Tomou a decisão mais importante da vida dela. Oh, Jesus amado, Jesus querido, te bendizemos, Espírito Santo de Deus, porque essa obra somente é o Senhor que faz, somente é o Senhor que realiza. E eu rogo ao Senhor que a Tua bênção repouse sobre ela, Pai. Que o Seu nome seja escrito no livro da vida. Senhor, a fortalece, Senhor, para que ela venha, Senhor Deus amado, Deus querido, andar, Senhor, com a Tua graça sobre a face da terra, Senhor. Fortalece ela, lhe dê vitória na área que ela precisa, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que, Pai amado, Pai querido, ela se torne uma discípula do Senhor Jesus. Cura, Senhor, aquilo que ela tem precisado de cura, Pai, na sua alma, no seu coração, na sua mente. E aquilo que o Senhor está desgastado, Senhor, que está precisando de conserto, Pai amado, ajuda ela, Senhor, consertando, Senhor, lhe dando graça, para que, Senhor, uma nova vida ela experimente. Assim nós oramos e te agradecemos na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém, amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meu irmão querido. Deus abençoe. A igreja pode se assentar. Ele também? Eu pensei que eles estavam acompanhando. Deixa eu só.